Bom dia. Estamos ajeitando aqui na frente. Eu gostaria de incentivar todos vocês no que diz respeito a conhecer aquilo que Deus diz acerca do casamento. Entender o que nós, pastores, professores, chamamos de uma teologia bíblica do casamento. Incentivá-los no sentido de aprender o que a palavra de Deus fala sobre o matrimônio, porque o simples conhecimento dessas coisas vai ajudá-los de maneira extraordinária no dia a dia, no manuseio, na solução das dificuldades que vêm sempre e que se abatem sobre o lar. Eu me lembro que há vários anos atrás, eu estava no meu gabinete à noite e o telefone tocou. Era um amigo meu que morava no Rio de Janeiro. E ele disse para mim: Marcos, eu estou ligando para pedir para você orar por mim. Eu preciso falar muito com você, mas estamos longe e eu queria conversar, mas o assunto é o seguinte: o meu casamento acabou. O meu casamento não tem solução mais. A minha esposa não quer mais continuar. Eu estou vendo que tudo realmente desabou. E ele disse: eu preciso muito falar com você. Eu disse: mas eu não posso ir até o Rio de Janeiro. Não tem como. Ele falou: então estou indo aí agora. E ele veio. Saiu do Rio de Janeiro e veio até São Paulo. Eu disse a ele: por que você não fala com o seu pastor? Ele disse: meu pastor está em disciplina. Imagina a situação dele, na hora que mais precisava, o pastor estava em disciplina. E ele veio. Eu fiquei surpreso com a prontidão dele, a necessidade dele de falar. E ele veio, eu aguardei, e ele chegou, e fiquei surpreso quando vi que ele chegou com a esposa. A esposa veio com ele. Quando a esposa soube que ele ia conversar com o pastor, ela decidiu vir também. Os dois crentes queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Eles sentaram na poltrona, no sofá, na minha frente, e iam começar a falar quando eu disse: olha, eu não gostaria que vocês falassem nada agora. Eu não sei o que vocês estão enfrentando. Não sei. Não sei, e para ser sincero, eu nem queria saber. O que eu sei é o suficiente. Eu sei que a decisão de vocês está errada. Isso é suficiente para mim. Por isso, eu gostaria que vocês me ouvissem e me dessem pelo menos 1 hora. 1 hora só. E nessa 1 hora, eu vou dar uma aula para vocês. Eu vou dar uma aula sobre teologia bíblica do casamento. Vocês vão me ouvir. Vocês não vão falar qual é o problema. Vocês não vão dizer por que brigaram, por que querem se separar. Nada disso. Vocês só vão escutar a aula, só. Uma Bíblia para cada um. E vamos dar a aula. E eu dei a aula durante 1 hora. Uma aula improvisada, né? E eu mostrei para eles quem foi que estabeleceu o casamento e por que ele o estabeleceu. E eu falei sobre o conceito de uma só carne. Eu disse a eles: vocês sabiam que vocês não são uma só carne com os filhos de vocês? Vocês sabiam que a relação, que os laços que unem vocês dois é muito mais intenso do que os próprios laços de filiação? Tanto que, quando Deus se refere aos filhos, não fala que os filhos são uma só carne. Mas quando fala de marido e esposa, diz: os dois serão uma só carne. É mais fácil vocês deixarem de ser pais dos seus filhos do que vocês deixarem de ser marido e mulher aos olhos de Deus. E fui apresentando para eles desde Gênesis até o finalzinho do Novo Testamento, apontando os elementos que devem compor o nosso pensamento acerca do matrimônio. Quando eu terminei a aula,
Aquela senhora que estava com o coração fechado ali, não queria mais continuar, ele também já desanimado, ela disse o seguinte para mim: pastor, eu não sabia disso. Virou-se para o marido e disse: eu não quero mais me separar. E eu perguntei para ele, falei: você também não quer? Falei: então não temos mais o que falar, vamos orar, vocês podem voltar para a sua cidade. Oramos, eles foram embora. Eu nunca soube o motivo, nunca fiquei sabendo por que queriam se separar. Sabe qual era o problema? Na verdade, o problema não eram aquelas coisas que apareciam, as circunstâncias ali ao redor. O problema era uma falta de mentalidade bíblica, uma falta de mentalidade doutrinária sadia. Se eles tivessem essa mentalidade, eles jamais pensariam em se separar. Meus irmãos, todos os casais enfrentam problemas, todos. Mas nós temos que aprender a remover do nosso dicionário a palavra separação. O casamento é como uma viagem de avião. Se começam as turbulências, sabe o que você faz? Abre a porta e vai embora. O que você acha da ideia? Esse avião está muito agitado, muita turbulência. Eu vou embora. Abra a porta e saia. Vai embora. Quando começam as turbulências numa viagem de avião, você tem que apertar os cintos ainda mais. E você sabe, eu não tenho opção. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui até o fim da jornada, até o fim da viagem. Eu não quero, está ruim ficar aqui. É um momento difícil da viagem, mas eu não tenho opção. Eu vou ficar. Se eu sair, é muito pior, é morte certa. Eu vou ficar até o fim da jornada. É assim que você deve encarar seu casamento. Uma viagem de avião. Mas a passagem foi cara. Azar seu. Você entrou no avião e o avião já está voando. Vai ter que esperar até o final. E o final sabe quando é? É a morte. Até que a morte o separe. Esse é o pouso do avião. Até a morte separar. Muito bem, seja paciente. Seja perseverante, tenha essas concepções, essas noções na sua mente, e Deus vai honrar isso tudo. Nós temos que, para ajudar nessa jornada, temos que crescer na intimidade conjugal. Temos que conhecer melhor um ao outro, até pelos motivos que eu mencionei ontem, não é verdade? Para que a prática do nosso amor seja mais eficaz. Mas como nós podemos crescer em intimidade conjugal? Eu tive algumas dificuldades em refletir sobre isso, porque um grande risco é nós falarmos coisas que estão só na nossa cabeça, né? E criarmos ideias. Eu acho que é assim. Eu acho que se os dois for assistirem sessão da tarde juntos toda semana, eu nem sei se tem sessão da tarde ainda hoje, não sei mais se existe ainda. Eu acho que se nós passearmos e irmos no shopping, vamos crescer em intimidade conjugal. Enfim, poderíamos imaginar diversas maneiras disso acontecer, mas nós somos crentes, nós somos cristãos e nós temos um modelo. Nós temos um modelo, e esse modelo é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o Deus Trino. Então, como nós podemos aprender crescimento na intimidade com Deus? O que Deus faz para crescer na intimidade? Será que o que Deus faz para crescer na intimidade pode ser imitado por nós? Para que nós cresçamos na intimidade com o nosso cônjuge? Sim, é possível isso sim. Vamos ver aí, veja aqui algumas preliminares. Vejam só, importante isso aqui. É a primeira lição que aprendemos quando somos evangelizados. Não é verdade? Ninguém se torna crente sem saber disso. Se bem que hoje em dia
estão virando crente de qualquer jeito, né? Mas o crente de verdade, né? O crente mesmo, que entendeu o Evangelho, a primeira lição que ele aprende é essa. Às vezes eu evangelizo evangélicos que falam: eu não sabia disso aí, eu não sabia. Há pessoas que pensam que tem que se converter para parar de ter dor nas costas, né? Jesus morreu para resolver um problema que qualquer Tilenol resolve, né? E tem esses conceitos de evangelho. Tudo bem, claro que Jesus cura, claro que Jesus realiza milagres, claro que essas coisas existem, né? Mas o evangelho, a essência dele não é essa. O crente verdadeiro, quando ele se torna crente porque conhece algumas verdades. E uma delas é essa aqui, ó. Deus e o homem estavam separados por causa da ofensa, por causa do pecado. Não era possível existir intimidade entre eles. Deus disse através de Isaías: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Deus distante, o homem distante de Deus, por causa do pecado. Não havia intimidade. O que aconteceu? Deus agiu. Deus realizou alguns atos para sanar esse problema, para diminuir essa distância, para que o homem entrasse para a sua família. E é interessante notar na Bíblia as vezes em que Deus considera o homem, no caso Israel, que é o povo com quem ele se relacionava, a sua esposa. E ele fala dele buscando a sua esposa. Ele fala dele perdoando a sua esposa. E de modo que é como se o casamento fosse um símbolo, um reflexo desse relacionamento entre Deus e o homem salvo, entre Deus e a pessoa salva. Mas veja, Deus agiu, vamos ver de que forma foi, como foi que isso aconteceu. E vejam só, resultado: muitas pessoas atingidas pela ação de Deus entraram numa relação de intimidade com Ele e desfrutam disso no seu dia a dia. Nós temos exemplos bíblicos disso. Em Gênesis 6:9, a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Noé era íntimo de Deus. A Bíblia fala de Enoque. Enoque andava com Deus. Pessoas que eram íntimas de Deus. Vejam Isaías 57:15, como esse texto reflete um grau intenso de intimidade entre Deus e o homem. Isaías 57:15. Veja o que diz o texto. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus diz aqui que Ele tem intimidade com pessoas abatidas e contritas, pessoas arrependidas. É possível, Deus agiu de tal forma que possibilitou a intimidade do homem com Ele. Como Deus fez isso? Deus agiu assim, e nós podemos imitá-lo na tentativa de construir um grau elevado de intimidade com o nosso cônjuge. Nós não podemos criar artifícios, nós não podemos inventar maneiras de desenvolver isso. Nós temos um modelo perfeito, nós temos um modelo divino. Um dia Deus quis ter intimidade e Ele agiu. Ele deu passos
nessa direção. Nós podemos dar passos também nessa direção, no que diz respeito ao nosso cônjuge. Temos aqui uma lição central, quero que nós giremos em torno disso durante a nossa exposição. A lição central é a seguinte: o modo como Deus agiu para criar intimidade com o homem pode ser adotado para promover a intimidade entre os cônjuges. Vamos ler todos juntos? Vamos? Todos juntos? O modo como Deus agiu para criar intimidade com o homem pode ser adotado para promover a intimidade entre os cônjuges. Eu tenho que imitar Deus. O que é vida cristã? Vida cristã é isso, é imitar Cristo, é imitar Deus, na medida em que nós podemos, que temos forças, que temos capacidades dadas por Ele para fazer isso. Nós não podemos imaginar que a vida cristã é composta apenas por conceitos, por definições, por palavras, por jargões. Não é assim. Sempre na história eclesiástica, sempre existiram reações contra isso, contra uma vida cristã meramente verbal, contra uma vida cristã meramente intelectual. Pessoas que conhecem definições, pessoas que conhecem conceitos, pessoas que têm posições doutrinárias profundas. Sempre existiu na história da igreja cristã reações contra um cristianismo meramente intelectualizado. No século 14 e 15, houve um movimento chamado movimento místico na Alemanha, que foi uma reação contra o escolasticismo medieval. E essa reação, esse movimento místico dizia o seguinte: olha, nós não podemos nos apegar apenas a conceitos não palpáveis. Nós precisamos dar ao cristianismo um rosto visível. Precisamos dar ao cristianismo mãos, pés, para que ele haja. Uma das obras mais famosas desse período, da devoção moderna, como foi chamado o movimento, foi uma obra chamada Imitação de Cristo, de um escritor chamado Thomas A. Kempis. A Imitação de... É um livrinho pequenininho assim, geralmente vende em livrarias católicas, é um livrinho pequenininho assim, Imitação de Cristo. E esse livrinho dizia o seguinte, uma das frases mais conhecidas desse livrinho é a seguinte: de que adianta? E dizia, essa é uma expressãozinha que aparece muito, quid prodest, de que adianta? E ele prosseguia dizendo, de que adianta eu saber definir arrependimento e não provar no coração o arrependimento? De que adianta definir trindade e com os meus atos entristecer a trindade? Então, e eles estavam corretos nessa sua crítica do escolasticismo medieval. E nós, tendo aprendido com a história, e nós aprendendo especialmente com a palavra de Deus, devemos dar ao nosso cristianismo também isso, uma dimensão vivencial. O nosso cristianismo não pode ser marcado somente por costumes. Eu vou à igreja, uso gravata e oro antes das refeições. Esses costumes, que não são maus, esses costumes não podem ser entendidos como um resumo da vida cristã. Eu uso alguns jargões também. Amado, amém, aleluia, glória a Deus, irmão. Viu como eu sou crente? Eu sei falar o crentez, o evangeliquez. Eu aprendi. Não. A vida cristã transcende isso aí. E ela também não é marcada por regrinhas que nós inventamos. Não. A vida cristã é a reprodução de um caráter santo. E o exemplo maior desse caráter santo é Deus. Sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. O modelo é Ele. O modelo de procedimento, o modelo de comportamento deve ser buscado no caráter de Deus. Se eu quero aprender intimidade,
Se eu quero aprender como crescer na intimidade, vamos olhar para Deus. O que foi que Ele fez para crescer na intimidade? E vamos imitá-lo. Vamos imitá-lo, porque se nós o imitarmos, vai dar certo. Sabe como eu sei? Deu certo comigo quando Ele agiu daquela forma comigo. Deu certo com você quando Deus agiu dessa forma com você. Quando Deus deu aqueles passos buscando a intimidade com você, funcionou. Se nós dermos esses passos no casamento, vai funcionar também. Muito bem, vamos ver aí 4 meios. Eu não gosto de falar os números às vezes, mas eu vou falar 4, o pessoal fica contando. Ah, está no segundo ainda. Que horas é o almoço? Ai, que número que é esse aí? É o 3. Ah, só falta 1. Eu sei como é, eu sei que vocês fazem, porque eu faço isso também. Então, por isso eu nunca coloco 17, né? 23 meios, nunca, né? Porque eu sei que o pessoal desliga depois do segundo e só acorda no 19, né? Então por isso é 4 só. Então vocês já podem ir contando, já pode começar a contagem, né? Que o 1 vai começar agora, ok? Não se apavorem, são só 4 só. Mas veja aí o primeiro meio, vamos ver. Aí vem. Deus se revelou. O que é isso? É trazer à luz o que estava oculto, escondido. É tirar o véu. Isso é revelar. É tirar o véu. É o que significa a palavra apocalipse. Revelação, de apocalipto, revelar. No inglês ficou esse nome, né? Como é que se fala em inglês? Revelação, revelation, não é assim que fala? É isso. No Apocalipse nós vemos a revelação dos mistérios de Deus guardados para o amanhã, para o futuro. Nós temos essas coisas lá. Isso é revelar. Irmãos, Deus, buscando a intimidade com o homem, o que Ele fez? Ele se revelou. Era importante isso? Era importante. Sabe por quê? Porque se Ele não se revelasse, nós criaríamos noções imaginárias sobre Deus. É verdade isso ou não? Tanto que os homens que não conhecem a Deus criam um Deus na cabeça deles. Eu tinha um amigo que falava assim para mim: olha, Marcos, Deus para mim é igual eu. Falei, nossa, quanta humildade, né? Um poço de humildade, né? Assim, Deus para mim é como eu. Eu falei assim para ele: e fez o homem Deus, a sua imagem e semelhança. É assim que o homem faz, não é verdade? Geralmente ele cria um Deus que se parece com ele. Por quê? Porque um Deus que se parece com ele não incomoda. Um Deus que se parece com ele vai dizer coisas que ele gosta de ouvir. Vai ser tolerante com os erros que ele comete. Vai ser o Deus amigão, né? Sem problema nenhum. O Deus sangue bom, como falam por aí, né? Vão criar um Deus dessa forma. Noções imaginárias dele. E um Deus imaginário fornece uma base imaginária para a conduta cristã, ou a conduta ética. E um Deus imaginário fornece uma salvação imaginária também, só em sonho. Deus se revelou para que nós conhecêssemos Ele de fato, como Ele é. E o que foi que Ele revelou? Vejam, Deus revelou a sua vontade. Ele disse em Miqueias: olha, o Senhor revelou a você o que é certo, o que é bom, o que é justo. O Senhor revelou a vontade dele para você. O Senhor revelou o seu caráter. O texto de Romanos fala que a sua divindade foi revelada, inclusive nas coisas que foram criadas. Quando nós olhamos para a criação, nós aprendemos muito sobre Deus. Não é verdade? A criação é como o quadro de um artista. Quando nós olhamos para o quadro de um artista, nós sabemos muito, aprendemos muito sobre aquele artista, não é verdade? Se eu trouxesse aqui um desenho da Sofia, a minha filha mais nova, vocês saberiam muito sobre ela. Vocês iam olhar e falar assim:
essa menina não é uma jovem, ela é bem novinha ainda. Por quê? Porque os desenhos dela, me perdoe, Sofia, se algum dia você escutar isso, né? Os desenhos dela são garatujas, né? Ela me desenha, às vezes eu só não me ofendo porque eu sei que é uma criança, né? Mas é uma coisa terrível que ela faz, né? Você veria, eu diria, olha, essa menina, ela deve ter apenas uns 5 ou 6 anos. Você tem uma informação sobre ela, né? Essa menina tem noções e informação de estética. Ela pinta bonitinho as cores aqui. Nós percebemos isso. Essa menina é uma menina carinhosa. Ela encheu ali de coraçõezinhos o desenho dela. Você aprende muitas coisas sobre o artista olhando para a obra dele. A criação é uma grande obra de Deus. E Ele revelou muito acerca dele na criação. Nós aprendemos que Ele é poderoso, nós aprendemos que Ele é criativo, nós aprendemos que Ele é sustentador, nós aprendemos que Ele é amoroso. Quando nós olhamos para a natureza, nós aprendemos muito sobre Ele. Deus se revelou o seu caráter. E Deus revelou os seus segredos, os mistérios de Deus, como a Bíblia fala. Vou dizer uma coisa para você. Você sabia que quando o Novo Testamento usa a palavra mistério, que é basicamente a mesma palavra na língua grega, mysterion, só mudam uma letrinha no final, mysterion. Essa palavra, no Novo Testamento, significa algo que estava escondido, mas não está mais. Todas as vezes que essa palavra ocorre no Novo Testamento, se refere a algo que ninguém sabia, mas agora todo mundo sabe. Deus revelou os seus mistérios. Em Efésios 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo fala da revelação do mistério que Deus tinha guardado, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. O que significa isso? Convergir em Cristo todas as coisas. Significa, pelo menos de acordo com um teólogo do século II, chamado Irineu de Leão, significa convergir nele todas as coisas, que todas as coisas, através de Cristo, serão renovadas um dia. É um mistério que Ele revelou. Todas as coisas que estão aí espalhadas, destruídas pelo pecado, um dia serão restauradas, serão renovadas em Cristo. Deus revelou esse mistério e muitos outros. E com isso, Ele cresceu, Ele buscou, Ele construiu uma ponte para a intimidade com o homem. Você tem que imitá-lo na sua casa. É difícil, pastor. Você tem que imitá-lo na sua casa. Você tem que se revelar. Você tem que se aproximar do seu cônjuge e revelar a sua vontade. Expressar, dizer a ele. Você tem que expressar o seu caráter, mostrar os seus valores, mostrar os seus conceitos, mostrar os seus escrúpulos. Você tem que revelar essas coisas a ele. Você tem que revelar os seus segredos. Aquelas coisas que você tem guardadas ali no alojamento mais escuro, no cantinho mais escondido do seu coração. Aquelas coisas que você não contaria para ninguém. Você tem que revelar os seus mistérios. Fazendo isso, você vai crescer em intimidade. É difícil isso? Às vezes é difícil isso. Mas lembre-se, Deus fez isso. Se nós quisermos crescer na intimidade com o nosso cônjuge, temos que nos revelar. Nós não podemos ter segredos. Nós não podemos ter reservas. Nós temos que ter no nosso cônjuge aquele em quem nós temos plena liberdade para expressar nossas percepções, nossos anseios, nossas faltas, nossas fraquezas, nossos temores.
nossas vergonhas. E isso fará com que haja uma aproximação maior. Quantos casais não se comunicam com liberdade? Tem medo de fazer isso. Não é dada liberdade um ao outro para isso. Você deve tentar construir isso no seu casamento. Um casamento marcado por revelação. Muito bem. Há um outro passo que Deus deu. Deus buscou. Ele foi atrás. Agora note bem. Talvez o seu cônjuge, talvez o seu marido ou a sua esposa esteja distante de você. Há casais que são como trilhos de um trem. Eles andam sempre lado a lado, mas eles nunca se encontram. Nunca. Eles percebem que existe um distanciamento entre eles. Eles percebem que existe um espaço intransponível entre eles. Percebem que eles não sentem a realidade de uma só carne, um amalgamar-se, um se encontrarem e serem realmente um só. O que é necessário para que isso aconteça? A Bíblia fala que a intimidade que Deus obteve com o homem é tão intensa através de Cristo, que o próprio Deus habita no homem que crê. A Bíblia fala que nessa busca de Deus pelo homem, o resultado final disso foi que aquele que crê em Jesus Cristo e o recebe em sua vida, o Pai, através do Espírito, e o Filho, através do Espírito, vêm até ele e fazem nele morada. O apóstolo Paulo fala: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês. Vejam o grau de intimidade. Não são trilhos. Não é andar ao lado de Deus. É Deus habitando nele. E ele desfrutando dessa habitação. E ele um dia, acalentando a promessa de um dia, estar ele morando, habitando com Deus. É nesse grau de intimidade que Deus trabalha conosco. Mas para isso ele se revelou e para isso ele buscou. Note, veja, isso envolveu humilhação e sofrimento. Eu acho que seria muito difícil tentar construir essa ponte com a minha esposa. Ela é uma pessoa difícil. Você era fácil? Quando Deus buscou você? Você tinha o coração aberto? Você tinha uma inclinação para Deus? Você tinha uma atração especial por Ele? A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum justo sequer, diz a Bíblia. Mas mesmo assim, Deus nos buscou. E vejam, isso envolveu sofrimento. Vejam Oséias. Oséias é uma história interessante, porque Deus pede para Oséias imitá-lo. Deus pede para Oséias procurar uma esposa infiel e trazê-la de volta para casa. Já imaginaram? Deus fala: Oséias, você vai procurar a sua esposa, uma esposa infiel, uma esposa imoral. Você vai procurá-la e vai trazê-la de volta para a sua casa. Sabe por quê? Porque isso vai simbolizar o que eu fiz com Israel. Israel é uma esposa infiel e eu a tenho buscado. Isso custa, isso humilha, isso dói, mas você vai pagar o preço e vai trazer a sua esposa de volta para a sua casa, como eu faço com a minha esposa, que são vocês, que são a nação de Israel. Veja o texto de Oséias. É um texto muito bonito esse. Veja aí, Ezequiel, depois de Ezequiel vem Daniel, depois de Daniel vem Oséias, fica no Antigo Testamento. Oséias 11. Veja o que diz. Observe.
Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Vejam que coisa frustrante. Eu busco, e mais ele se afasta. E ele continua: sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas Deus buscava. E a Bíblia fala, na sequência do texto, fala o seguinte: eu os busquei com laços de amor. Eu os busquei com cordas de amor. Eu não era recebido. Eu não era acolhido. Eu era desprezado. Eu era rejeitado. Mas eu insisti nessa busca, tentando atraí-los a mim com amor. Você tem que imitar Deus. Se o seu casamento é um casamento em que há distanciamento, você tem que se humilhar e buscar o seu cônjuge, mesmo que ele seja orgulhoso. Você deve buscá-lo. Isso tem um preço, isso tem um custo. Se vocês olharem para Lucas 19:10, o texto diz o seguinte: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. E você sabe quanto custou ele buscar o que se havia perdido? Custou a própria vida dele. Ele morreu na cruz para buscar o perdido. Sacrifício, dor, humilhação, abandono da sua glória, rejeição, tudo isso para buscar. É necessário que nós desenvolvamos essas práticas. É necessário que nós imitemos a Deus. É você dizer: eu quero estar com ela, porque eu quero imitar a Deus, que buscou também sua esposa, que é o seu povo, pagando um preço. É a esposa dizer: eu quero estar com ele, porque eu quero imitar Deus, que pagou o preço para buscar o seu cônjuge. Eu quero estar com ele. Um dos exemplos mais bonitos desse desejo de estar junto é extraído da história de Inês de Castro e Dom Pedro. Eram da cidade de Alcobaça, em Portugal, no século XV. Eles eram apaixonados. O pai dele não queria o casamento por razões políticas. E eles se casaram. Dizem, a história paralela diz que eles se casaram escondido. O pai dele, o pai de Dom Pedro, não é Dom Pedro I do Brasil, não, outro Dom Pedro, bem muito tempo antes. O pai de Dom Pedro então contratou 3 assassinos para que matassem Inês de Castro. E os 3 assassinos abordaram Inês numa fonte e a mataram à espada. Dom Pedro se vingou e tudo mais. Foi terrível o drama. Mas o que é interessante foi o que Pedro mandou fazer. Esta é uma igreja, a igreja de Alcobaça, em Portugal. Você vê do lado de cá um túmulo e do lado de lá outro túmulo. Estão vendo? São 2 túmulos, um de frente para o outro. Quem mandou construir esses túmulos foi Dom Pedro. Ele disse o seguinte: num dos túmulos eu quero que coloquem o meu corpo, no outro túmulo o corpo dela. Por quê? Porque quando Cristo ressuscitar os mortos, a primeira pessoa que eu quero ver é ela. Vocês já imaginaram? Eu quero estar com ela sempre.
Eu a perdi aqui, mas eu tenho esperança de revê-la. Quando eu abrir meus olhos de novo, quando eu levantar dentre os mortos, eu quero vê-la. Vai ser a primeira visão da minha nova vida, ver a minha querida e amada esposa. Estão lá os túmulos, aguardando a ressurreição até hoje. Os turistas vão lá tirar foto ainda hoje. Estão lá, aguardando o dia da ressurreição. Talvez você pense assim: eu quero ser sepultado no Nordeste, a minha esposa no Rio Grande do Sul. Se essa é a sua vontade, tem algo errado aí. A verdade é que o desejo de estar junto nasce dessa busca que imita Deus. E você deve desenvolver isso, e o Senhor honrará isso, porque um fator muito interessante: aqueles a quem Deus buscou, aqueles a quem Deus se revelou e a quem Deus buscou, não ficou somente nisso, numa busca. Ele, através disso, por causa da sua revelação e da sua busca, surgiu entre ele e o objeto da sua busca uma relação afetiva que nada pode destruir. É um efeito da busca. Se você buscar seu cônjuge, revelar-se a ele, Deus honrará isso. E ele permeará o seu relacionamento de um afeto que será semelhante a esse. Você vai querer estar com ela, ela com você, até a morte e além da morte. É impossível desfazer o afeto que a imitação de Deus produz no casal. É impossível. Se você imitar Deus no seu casamento, Ele vai encher o seu casamento do afeto que vem dele, do amor que vem dele. E você poderá viver essa relação tão linda que é o casamento cristão. Muito bem. O que mais Deus fez para se aproximar? Quando eu era aluno do seminário Palavra da Vida, eu fiquei assustado com uma história que me contaram. O professor de aconselhamento me contou para a classe, que ele foi aconselhar uma senhora que queria se separar do marido. E ele ficou assustado, porque disse que quando ele foi aconselhar o casal, ela puxou da bolsa, de uma sacola, enfim, vários cadernos velhos. E ela colocou os cadernos sobre a mesa e falou assim: olha, pastor, nesses cadernos estão anotadas todas as ofensas que ele realizou contra mim ao longo do nosso casamento. Mas era uma enciclopédia, nova enciclopédia de ofensas conjugais. Se você quiser aprender, tem lá. Irmãos, já imaginaram? Vocês podem imaginar o tamanho da mágoa dessa mulher? Ela tinha cadernos antigos, amarelados, ali, e ela colocou: olha, pastor, antes do senhor tomar algum partido, antes do senhor falar que eu cometi alguma falha, olha aqui, olha a enciclopédia aqui. Ainda bem que hoje tem CD, você coloca quando você quiser lá, ninguém nem vai notar o tamanho do problema. Mas ele disse a ela, aquele professor de aconselhamento, ele era muito habilidoso nessa área de aconselhamento matrimonial, ele disse para ela o seguinte: olha, esses cadernos que você está mostrando para mim, na realidade não mostram só as ofensas que ele causou para você. Esses cadernos também mostram, no seu peso, na sua extensão, nas suas páginas, o tamanho da mágoa que você tem. E eu confesso para você, eu nunca vi na minha vida uma pessoa com tantas mágoas como você tem. Está aqui a evidência palpável, concreta das mágoas que você tem. Isso afasta as pessoas. Aqueles cadernos desse tamanhinho aqui, fazendo um montinho assim, representava para o casal uma muralha
altíssima de separação. Para Deus se aproximar do homem, Deus perdoou. Ele fez provisão para o perdão do homem. E note bem, é importante notar isso. Irmãos, o perdão sempre implica em sofrer alguma injustiça. Sempre. Alguém me ofende. Alguém tira algo que é meu. Eu perdoo. O que aconteceu? Eu tomei para mim a injustiça. Eu a sofri e não revidei. O perdão sempre implica isso. Sofrer alguma injustiça. Há um sentido em que o perdão é injusto. Há um sentido em que o perdão é injusto porque ele faz isso. Ele faz com que o perdoador seja injustiçado. Mas o benefício do perdão é o estreitamento do laço. Veja, o que é perdoar? Muita gente pensa que perdoar é esquecer. Ah, mas eu não consigo esquecer. Perdoar não é esquecer. Deus não exige de nós uma amnésia. Perdoei. Tcharam! Onde estou? Quem sou eu? Em que ano estamos? Não. Quem é você? Não. Isso não existe. Nós não somos assim. Nós lembramos sim. Lembramos das coisas. E quando nós nos lembramos, elas nos ferem e nos machucam ainda assim. Perdoar não é isso. Se perdoar é isso, Deus não perdoa ninguém, porque Deus não esquece das coisas. Deus sabe tudo. Deus sabe o passado. Deus sabe o futuro. Deus sabe o que nós fizemos. Ele não esquece, não apaga da mente dele. Quando a Bíblia fala que Deus esquece as nossas iniquidades, isso tem outro sentido. Não é o sentido de apagar, de desaparecer da memória. Não. É um sentido distinto disso, o esquecer. O que é o perdoar? Como você deve perdoar? Como você pode perdoar para aproximar, para criar intimidade? Aqui nessas linhas eu tentei explicar. Perdoar não é esquecer, mas é agir e falar como se tivesse esquecido. O que significa isso? Não jogar mais no rosto. Isso é perdoar. Você faz isso? Você joga na cara? Hã? Mas você aquela vez. Você perdoou ou não perdoou? Veja. Basicamente significa deixar alguém ir embora livre. É isso que significa a palavra que é traduzida no Novo Testamento como perdoar. O verbo afiemi significa deixar ir livre. Eu liberto você. Eu não vou torturar você mais. Você está livre. Eu não vou cobrar isso de você mais. Não vou cobrar. Não vou exigir satisfações por isso. Não vou exigir consequências, pagamentos por isso. Não. Você está livre de tudo que poderia vir de mim por causa dessa ofensa. Significa também partir deixando algo para trás. Olha, eu vou continuar a minha jornada com você, deixando isso para isso passou. Vire a página. Eu ainda lembro sim do que aconteceu, mas vire a página. Isso ficou para trás. Nós vamos caminhar daqui para frente. Na prática, isso significa que quem perdoa não lança mais em rosto as falhas passadas do outro. O que aquela mulher deveria ter feito com seus caderninhos? Deveria botar fogo naquilo ali. Ela iria esquecer? Memória assumir? Não. Mas ela não deveria nunca mais lançar aquelas ofensas no rosto do seu marido. Isso é perdoar. É assim que Deus nos perdoa. Em Hebreus 8, capítulo 10 até o 12, a Sagrada Escritura fala que Deus remove as iniquidades do homem na nova aliança, e das suas iniquidades não se lembra nunca mais. O que significa? Que
que Ele não vai lançá-las no nosso rosto nunca mais. Eu não quero que você faça uma listinha de ofensas que você deve perdoar. Mas se você quer crescer em intimidade com seu cônjuge, deixe-o ir livre. Caminhe com ele, deixando para trás. Liberte-o. Liberte-o. Isso é perdoar. E perdoando, haverá crescimento na intimidade. E o Senhor, como resultado do crescimento na intimidade, encherá esse relacionamento de amor, como Ele fez no relacionamento dele com o seu povo. Muito bem. E finalmente, vocês estavam contando? Estavam contando, né? Não precisam contar, porque eu estou aqui olhando a Dona Maria. Quando ela começar a passar mal, eu sei que é hora de eu parar. Não precisam se preocupar. Eu estou vendo a Dona Maria aqui, viu? Quando ela começar a ficar pálida, eu sei que chegou a hora. Foi bem no finalzinho da minha palestra ontem, eu fiquei assustado quando eu vi a Dona Maria passando mal, né? Eu estava perdido, falei, Deus, o que está acontecendo? Né? Graças a Deus foi tudo bem, oramos pela Dona Maria, né? Oramos pela irmã, e Deus atendeu e está aí com a gente hoje. E ela está muito bem lá, então acho que eu tenho mais uma meia hora pelo menos, né? Ó, se alguém der dinheiro para a senhora fingir que tá... não aceite, viu, irmã? Ok, vamos lá. Deus se reservou. Deus se reservou. O que significa isso? Aqui nesse ponto, na realidade, eu não quero apontar como algo que nós devemos imitar. Nós devemos imitar quando o texto fala que Deus se revelou. E eu devo me revelar. Contar os meus segredos, os meus anseios, abrir meu coração. Deus deu Eva para Adão, a fim de que esses espaços, como eu disse ontem, fossem preenchidos. Só ela poderia preencher. A solidão, os espaços de solidão que abrangem a necessidade desse compartilhar. Só ela poderia suprir isso. Seu cônjuge é a pessoa certa para suprir esses espaços de necessidade de compartilhar, de revelar-se. E você deve imitar Deus nisso. Deus buscou e você deve imitá-lo, buscando também. Isso envolve humilhação, isso envolve dor muitas vezes, isso envolve muitas vezes ser injustiçado, mal compreendido. Mas você deve buscar. Humilhe-se e busque. Você deve imitar Deus também quando você perdoa. Deus perdoou. E você deve imitar Deus ao perdoar, deixando para trás, libertando o cônjuge, a esposa, o esposo que lhe ofendeu. Mas aqui, nesse último ponto, Deus se reservou. Nesse aspecto, eu não quero frisar que você tem que se reservar. Isso iria contra até o primeiro ponto, que é para você se revelar. O que queremos frisar nesse ponto? Deus se reservou. Nós queremos frisar uma forma como Deus agiu conosco. E essa forma como Deus agiu conosco trouxe implícita uma lição. Veja. Olha só como Deus faz conosco. Ele condicionou o crescimento da intimidade com Ele ao temor do seu nome. Veja Salmo 25, 14. Abra sua Bíblia lá. Salmo 25. O que diz aí? Salmo 25, 14. Todos acharam? Estão vendo o que está escrito aí? A intimidade do Senhor é para os que o temem. O
que ele quis mostrar com isso? Ele disse o seguinte: olha, eu vou ser íntimo do homem, mas tem uma condição. Eu serei íntimo somente do homem que me temer. Eu serei íntimo do homem que me respeitar, que for reverente, que for obediente. Eu reservarei a minha intimidade para esse homem. E o que Deus quis ensinar para nós através disso? Quis ensinar o seguinte: Ele condicionou o crescimento da intimidade com Ele ao temor do seu nome, mostrando que não pode haver muita aproximação onde há pouco respeito. Não pode haver muita aproximação onde há pouco respeito. Você deve respeitar o seu cônjuge. Se ele quiser se revelar a você, respeite-o naquilo que ele vai dizer. Se ele buscar você, respeite-o. Seja tomado por um temor reverencial diante de quem você está. É difícil para ele. Se ele precisar do seu perdão, respeite-o. Porque havendo esse temor, esse temor reverencial, esse respeito que Deus nos ensinou na intimidade com Ele, a intimidade com o nosso cônjuge crescerá. Havendo esse respeito, haverá o contexto de liberdade para se crescer em revelação, para se crescer em busca, para se crescer em perdão. Fazendo isso, nós imitaremos Deus. E é isso que o nosso casamento tem que ser: um reflexo de quem Deus é. O nosso casamento não deve ser um reflexo do que as novelas da Globo mostram ou de qualquer outra emissora. O nosso casamento não deve ser um reflexo dos valores que têm sido passados por aí afora, que banalizam a sexualidade, banalizam o casamento, coisificam as pessoas. Não. O nosso casamento deve ser um reflexo do que Deus fez. Andar nos caminhos dele é andar nas suas pisadas, imitando o seu modo de ser, imitando o seu modo de agir dentro do lar. Para refletir, duas coisas apenas. Quem consegue ter intimidade com Deus, a quem não vê, terá mais facilidade para ter intimidade com o seu cônjuge, a quem vê. O grande problema é que alguns não têm intimidade nem mesmo com Deus. E aí está um grande problema. Não tem o padrão supremo da intimidade. Como poderá refletir no casamento esse padrão se não tem esse padrão em sua vida? Se não tem intimidade com Deus? Você tem intimidade com o Criador? Uma pergunta importante para você. Você conhece o Deus que se revelou? Deus buscou você. Você tem atendido a sua busca? O Senhor Jesus disse assim: vinde a mim. A Bíblia fala de um chamado. Você tem atendido esse chamado de Deus? A Bíblia chama os cristãos de pessoas que são participantes da vocação celestial, do chamado celestial. Deus chama o homem, Deus convida: venha, creia. Aquele que vier a mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome. Ele tem chamado você? Ele tem buscado você? Você tem atendido a essa busca? Você conheceu o Deus que se revelou, o Deus que busca? Você conhece o perdão de Deus? Deus providenciou o perdão dele na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário o Senhor Jesus morreu ali. Morreu para perdoar,
para fazer as pazes com o homem, para criar uma relação de intimidade com o homem. Se você receber Jesus Cristo em sua vida, você conhecerá o perdão de Deus. Então sua vida vai mudar. Você conhecerá a revelação de Deus, a busca de Deus e o perdão de Deus. Você se relacionará com Ele nesses termos de temor e tremor. Saberá o que é o respeito no relacionamento íntimo. E tendo esse padrão em sua mente, sendo vivido na esfera espiritual, você poderá refleti-lo no casamento. E no seu casamento haverá revelação, busca, perdão e respeito. Será apenas um reflexo de uma realidade muito mais profunda que mudou a sua vida. Sem isso, será muito difícil. Deus deu a receita para o crescimento na intimidade. Deu a receita e comeu o bolo. Ele fez as duas coisas. Ele próprio a usou para se aproximar de nós. Tente imitá-lo para melhorar seu casamento. Afinal de contas, que exemplo maior poderíamos encontrar? Esse é o maior de todos. Vamos imitá-lo. Oremos. Santo Deus, nós não saberíamos andar sem as suas orientações. Quando olhamos para a sua palavra, quando olhamos para a sua criação, quando olhamos para os seus atos, suas obras e o seu ser, nós vemos tantas coisas que, se imitadas, poderão transformar a nossa vida completamente. Ó Deus, se vivemos de modo errado é porque temos padrões errados. Se vivemos de modo errado é porque os nossos modelos estão errados. Por isso queremos pedir pelos casais que estão aqui neste início de tarde, e suplicar que o Senhor faça uma transformação, uma reforma nos seus modelos. Suplicar que o Senhor transforme os seus paradigmas, as coisas para as quais eles olham quando caminham. Ó Deus, nós pedimos que o modelo, o padrão para a sua conduta, para a conduta de cada um, em especial no casamento, seja o Senhor. O Senhor se revelou, o Senhor buscou, o Senhor perdoou, o Senhor se reservou, mostrando a importância dessa relação íntima marcada pelo respeito. E nós, ó Deus, queremos imitá-lo no casamento. E aqueles que estão aqui que têm outros modelos falhos, modelos mundanos, modelos terrenos que não estão funcionando e jamais funcionarão. Ó Deus, essas pessoas estão caminhando para o desfazimento do seu lar. A adoção de modelos errados tem feito com que os seus lares se esfacelem. Por isso pedimos, ó Deus, que hoje, ainda hoje, o Senhor opere uma mudança no foco de cada um, para que cada um olhe para o seu modelo, o modelo do Senhor, e reproduza esse modelo dentro de casa. Nós suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.